Então, boa tarde, alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas preparatórias com o objetivo de preparar vocês para fazer a prova do Colune e de Institutos Federais. Hoje nós vamos ter mais uma aula de inglês. Nós vamos aprender mais palavras, mais vocabulários. Muito deles talvez vocês já conhecem. Então nós vamos dar aquela revisada, além de continuarmos a parte gramatical. Então neste capítulo 2, nós vamos começar com algumas coisas importantes que nós temos no nosso dia a dia, na nossa escola, school. Então nós temos o blackboard, que é o quadro, a lousa, o quadro negro, whiteboard, que é o quadro branco. Nós temos crayons, que são giz de cera, ruler, que é a régua, scissors, que é a tesoura, chair, a cadeira, eraser, a borracha, clip, o clips, né? Glue, a cola, stapler, nós temos o apontador, pencil, lápis, pen, caneta, book, livro, notebook, caderno, backpack, a mochila, folder, a pasta, mechanical pencil, que é a lapiseira, sharpeners, que é o apontador. Bom, mais algumas palavras relacionadas com a escola. O objetivo dessa primeira parte da nossa aula é conhecer algumas coisas que estão presentes no seu dia a dia escolar e com isso enriquecer o seu vocabulário. Então nós temos aqui school, escola, teacher, professor, professora, arithmetics, aritmética, languages, idiomas, history, história, chemistry, química, biology, biologia, physics, física, physical education, educação física, art, artes, homework, que é seu para casa, né? Sua atividade, sua lição de casa, science, ciências, geographic, geografia, math, mathematics, matemática, drama, teatro, music, música, economics, economia, protector, transferidor, aquela régua, né? Aquele tipo de régua que é usado para você medir ângulo, lá na matemática, marker, canetinha, paintbrush, pincéis, paint, tinta, globe, o globo terrestre, computer, computador, construction paper, seria cartolina. Bom, então, visto essas palavras iniciais relacionadas com a escola, é muito importante você, neste momento, aluno, além da pronúncia, vai muito mais além do que isso. Como o objetivo desta aula é preparar você para fazer uma prova de inglês, na prova do Colune ou de institutos federais, aqueles que exigem o seu conteúdo do 9º ano, já ressalto aqui. É importantíssimo, não é a pronúncia em si, mas é importantíssimo você levar em consideração a palavra e você conhecer o seu significado, porque você vai precisar disso na hora de uma interpretação de texto. Então, ao longo deste ano, as aulas de inglês que nós vamos ter vai fazer com que vocês enriqueçam seus vocabulários. Olha esse texto. Life in a little town. A vida em uma pequena cidade. I am Mr. Johnson. Eu sou o verbo to be. Nós já vimos na última aula, recordam? A conjugação do verbo ser ou estar do verbo to be. Eu sou o Mr. Johnson. I live in a little town. Eu vivo em uma pequena cidade. I like a quiet life. Eu tenho uma vida quieta, eu gosto. Eu gosto dessa vida tranquila, quieta. Here, aqui. I have a large house. Eu tenho uma grande casa. And we have many friends. Eu tenho muitos amigos. I work in a bank. Work, o verbo trabalhar. Então, trabalhar, o verbo trabalhar em inglês é work. In a bank, em um banco.
My wife, minha esposa, is a teacher of English, é uma professora de inglês. And my son has a shop downtown. E meu filho tem um shopping, uma loja, né? Um shopping no centro da cidade, downtown. Próximo texto. Love. Ou seja, estamos falando de amor. This picture shows two girls and a boy. Então esta figura mostra duas meninas e um rapaz. They seem very happy. Eles parecem muito felizes. Simone loves Bob very much. Simone ama o Bob muitíssimo. Bob loves Simone também, too. Então Bob ama Simone too. Então também. Bob has a good job. Então Bob tem um bom emprego. He is a young engineer and works for a big company. Então ele é um jovem engenheiro e trabalha para uma grande companhia. Simone is a secretary and works in a office. Simone é uma secretária e trabalha em um escritório. They plan to get married soon. Então eles estão planejando casar brevemente. Anne wishes Simone and Bob a happy marriage. Então Simone deseja Anne deseja Simone e Bob um feliz marriage, casamento. Para enriquecer o nosso vocabulário, mais palavras para aumentar o nosso vocabulário. É importantíssimo, aluno. Quanto mais vocabulário você tiver no inglês, fica mais fácil você compreender e formar palavras. Porque o nosso curso, ele começou dando uma recordada em muitas coisas que você já viu de sexto até o 9º ano. Então nós agora vamos incrementando, acrescentando palavras, incrementando e acrescentando mais construções gramaticais, textos, interpretações, para que assim, ao final deste curso, vocês consigam ler os textos e interpretá-los. Então vamos à primeira palavra. Bank, banco. Ball, bola. Bicycle, bicicleta. Child, criança. Children, crianças. Downtown, centro da cidade. Eyes, olhos. Garden, jardim. Hair, cabelo. Husband, marido. Wife, esposa. Large, grande. Life, vida. Money, dinheiro. Old, velho. Purse, bolsa. Skirt, saia. Town, cidade. Young, jovem. Toy, brinquedo. Little, pequeno. Class, classe. Company, companhia. Plane, avião. Well, bem. Very, muito. Alguns verbos. To like, que é o gostar. To love, amar. To plan, planejar. To relax, descansar. To study, estudar. To want, querer. To wash, lavar. To watch, assistir. To wish, desejar. To go, ir. To work, trabalhar. Sweet, doce. Secretary, secretária. Station, estação. Happy, feliz. Sick, doente. Wonderful, maravilhoso. To do, é o verbo fazer. Tired, cansado. How, como. Back, de volta. Hat, chapéu. To see, ver. To show, mostrar. Numbers, números. Field, campo. Beleza? Então, visto esses textos, visto esse vocabulário, nós vimos e conhecemos algumas situações. Até o momento nós aprendemos palavras relacionadas com a escola, materiais de escola, termos utilizados na escola. Vimos duas situações de uma pessoa vivendo em uma pequena cidade, gostando de viver, tendo uma vida mais quieta. Vimos um caso
de um casal, né, que já estavam planejando para o casamento, vimos alguns vocabulários. Agora nós vamos continuar com o nosso grammar, a nossa parte de gramática. Nós vimos, anteriormente, nós vimos pronomes, nós vimos o verbo to be na forma afirmativa, nós vimos artigos definidos, indefinidos, pronomes demonstrativos. Agora nós vamos ver os pronomes possessivos. Peço a atenção de vocês para este quadro. O pronome possessivo para o pronome pessoal I, eu, pode ser my ou mine. You, your ou yours. He, pode ser his e his também, o pronome possessivo substantivo. She, pode ser her ou hers. With, tem with, não tem aqui. We, our, ours. You, your, yours. They, theirs, theirs. E o significado está aqui, ó. No my, mine pode ser meu, minha. No you, que vai ficar we, your ou yours. Vai ficar teu, tua, seu, sua, de você. O para ele, o he, que é o his. Seu, sua, dele. O her, que é o her ou hers. Para o she, vai ser seu, sua, dela. With, seu, suas, dele, dela. We, ours, nosso, nossas. O you, your, yours. Seu, sua, de vocês, vossos, vossas. E o their, ou theirs, seu, sua, deles, delas. Presta atenção nos exemplos. Então aqui nós vamos ter os exemplos dos adjetivos possessivos. Eles vêm sempre antes de um substantivo e nunca sozinhos. Olha, por exemplo, my book is on the table. Meu livro está sobre a mesa. Antes do substantivo book. I think you forgot your purse. Eu acredito, I think, que você esqueceu sua bolsa. Tá vendo? Antes do substantivo. Joy left his wallet at home. Então Joy esqueceu, deixou, né? Ele deixou a sua carteira em casa. Ele deixou a sua carteira, ou também uma outra tradução, o Joy deixou a carteira dele em casa. Her favorite color is red. Sua cor favorita é vermelho. Lembrando que esse her aqui está relativo a ela. Ou seja, é a cor favorita de uma pessoa do sexo feminino. Porque o her está associado com o she. Então, olha, uma outra tradução seria: a cor favorita dela é vermelho. The dog buried its home. Então, o cachorro enterrou seu osso. Observa que nós utilizamos o it para falar esse pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo, esse pronome possessivo. Nós usamos o it porque se trata de um animal. É o it, né? Ele e ela para coisas, animais, etc. Our travel was cancelled. Então, nossa viagem ela foi cancelada. Our, tá vendo? Antes de um substantivo, nossa viagem. Your dresses are gorgeous. Gorgeous. Então, seus vestidos são lindos. Então, nós estamos usando o your para fazer referência aos seus, relacionado diretamente com a pessoa. Nós estamos falando diretamente com uma pessoa e não de forma indireta. Nós não estamos falando de alguém. Eu estou falando para uma mulher que seus vestidos são lindos. Their neighborhood is quiet. O bairro deles é tranquilo. Ou seu bairro é tranquilo. Aí, ó, outra tradução: o bairro deles é tranquilo. Então presta atenção nesses pronomes possessivos que aparecem antes do, que ele vai ser uns adjetivos possessivos que eles vão aparecer antes do substantivo. Já os pronomes possessivos, ao contrário dos adjetivos possessivos, sempre vêm antes os adjetivos possessivos vêm sempre antes do substantivo. Os pronomes possessivos, eles estarão sempre sozinhos e no final. Olha para você ver. This bike is mine. Essa bicicleta é minha. Está no final, não está antes de um substantivo. The phone that is ringing is yours. O telefone que está tocando é seu. The chair next to the window is his. A cadeira
está perto da janela, é dele. Olha aí no final, olha o pronome no final. Não precedeu nenhum, não veio antes de nenhum substantivo. I think the chocolate cookies at the party were hers. Eu acho, I think the chocolate, esses biscoitos de chocolate, chocolate cookies, biscoitos de chocolates, at the party were hers. Então esses biscoitos de chocolates da festa eram dela, ao her aqui dela. The house on the corner is ours. A casa da esquina é nossa, ours, nossa. You to make a beautiful cup. Are these kinds yours? Kids yours? Kids yours? Então, vocês dois formam um belo casal. Vocês dois formam um beautiful couple, um belo casal. Aí está falando, essas crianças são suas? Ao yours, aí o pronome possessivo. The tickets he took were actually theirs. Então, esses ingressos, né, que ele pegou, eram, na verdade, deles. Então, presta atenção nesses pronomes possessivos que aparecem no final da frase e não vem antes de nenhum substantivo, eles aparecem sozinhos. Já os adjetivos possessivos, my, your, os que estão nessa tabela aqui, my, your, his, her, its, our, your e their, eles aparecem antes e precedidos de eles aparecem antes de um substantivo. Bom, esse slide aqui eu estou mostrando para vocês que nós temos, por exemplo, duas construções envolvendo os pronomes possessivos. Então nós temos this is my friend, este é meu amigo. Você pode reescrever essa frase usando esse pronome possessivo. This is a friend is mine. Este é um amigo meu. Tá vendo? Of mine apareceu no final, daqui ele veio antes de um substantivo. Susan is her cousin. Susan é sua prima. Você pode reescrever essa frase escrevendo assim: Susan is a cousin of hers. Susan é uma prima dela. Eu estou falando a mesma coisa, porém com construções gramaticais diferentes. Presta atenção nessas construções, aluno. Isso pode ser pedido para você na prova. Eles te dão essa construção e te pede essa outra construção usando esse pronome possessivo. É só você reescrever a frase e substituir o pronome my por mine, her por hers. Aí voltamos novamente na tabela. Nós temos my, mine, a correspondência your, yours, his, her, hers, our, ours, your, yours, their, theirs. Continuando o verbo to be, que nós aprendemos na aula anterior, agora nós vamos ver como que nós vamos construir a forma negativa e a forma interrogativa. A forma negativa, eu vou colocar a palavra not após o verbo. Então nós temos o verbo to be, que é um verbo irregular, a conjugação dele nos pronomes pessoais, né? I am. Se eu quiser fazer a forma negativa, I am not, eu não sou, ou eu não estou, e vocês têm que lembrar que o verbo to be é o ser ou estar. You are not, você não é ou não está. He is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Então, para eu fazer a forma negativa, é só colocar a palavra not depois do verbo. Se eu quiser fazer a forma interrogativa, que nós vamos ver adiante, mas antes disso, nós vamos ver aqui a forma abreviada. Eu posso abreviar essa construção. Como que eu faço isso? I am not. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o A fora, vou colocar um apóstrofo, vai ficar I'm not. Já para os outros, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tiro o A fora do are, ou do is, ou eu tiro o O do not fora e coloco o apóstrofo. Então pode ser you're not ou you aren't. Tá vendo que nessa construção eu tirei o A fora e coloquei o apóstrofo e juntei as duas palavras, contraí as duas palavras. Not ou you aren't.
Eu juntei o are com o not, tirei o apóstrofo, tirei o o e coloquei o apóstrofo. Pode ser he is, eu tirei o i fora, coloquei o apóstrofo. He is not ou he isn't. She is not ou she isn't. It is not ou it isn't. You are not ou you're not ou you aren't. You're not ou you aren't. They are not ou they aren't. Então vocês podem prestar atenção que na forma contraída, né, você tem ou tirando o a do aren't, juntando, ou tirando o o do not, ou tirando o i, no caso da terceira pessoa do singular, né, você vai retirar o i, colocar o apóstrofo, ou você vai juntar o is com o not, vai ficar isn't. Para eu fazer a forma interrogativa, o que eu tenho que fazer com o verbo to be? Você tem que colocar o verbo antes do pronome pessoal. Você vai dizer I am, mas você vai falar am I? Are you? He is? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então presta atenção, alunos. Eu posso, para fazer a forma interrogativa, eu vou pegar o verbo e colocar antes do pronome pessoal. E aí dá as traduções. É claro que a tradução aqui, nós traduzimos ao pé da letra. Sou eu, estou eu, mas na realidade você vai traduzir normalmente. Eu sou, estou eu, você é, você está. Aqui, coloquei dessa forma, só para traduzir ao pé da letra, para você saber como fica a tradução. No inglês, quando a gente vai fazer a forma interrogativa, nós vamos aprender ao longo desse curso de inglês. Nós podemos, quando o verbo é igual ao verbo to be, outros que nós vamos aprender, por exemplo, o can, o should, esses tipos de verbos, a gente coloca ele antes do sujeito da frase, para fazer a forma interrogativa. Os demais verbos, nós vamos ter que utilizar um verbo auxiliar, que no caso nós vamos usar o do ou does. Nós vamos ver nos próximos slides, para a gente fazer a forma interrogativa. Presta atenção agora na continuação. Nós temos aqui alguns exemplos. Coloquei esse slide aqui como alguns exemplos. A frase na afirmativa, I am happy. A frase na negativa, que é só você colocar a partícula not, I am not happy, eu não sou feliz. Ou am I happy? Eu sou feliz? Sou eu feliz? Ou eu sou feliz? Olha aqui para você ver agora. I am tall, eu sou alto. Lembrando aqui, esse adjetivo tall. I am not tall, eu não sou alto. Am I tall? Sou eu alto ou eu sou alto? You are funny, você é engraçado. You are not funny, eu estou fazendo a frase na forma negativa. Você não é engraçado. Are you funny? É você engraçado? Então olhe e presta atenção, eu estou construindo a frase na afirmativa, eu estou construindo a frase na negativa, eu estou construindo a frase na negativa. Olha o que eu tenho na interrogativa, olha o que eu tenho que fazer. Daqui nada, normal. Na negativa você coloca a palavra not na frente do verbo, to be, e aqui você coloca o verbo to be no começo da frase. She is fast, ela é rápida. Vai aprendendo vocabulário. Fast, rápida. She is not fast, ou she isn't. Você pode contrair isso aqui, tirar o O fora, juntar essas duas frases, colocar um apóstrofo. Is she fast? É ela rápida? They are creative. Você tem, eles são criativos? They are not creative. Eles não são criativos? Are they creative? São eles criativos? Ou eles são criativos? Então olha o que a gente faz na construção da afirmativa, da negativa e da interrogativa. Ok? O verbo to have. O verbo to have, ele é muito importante. O verbo to have é o verbo ter. Aqui nós temos a conjugação dele na forma afirmativa, no presente, o simple present. Nós estamos conjugando o verbo, tanto o verbo to be que nós aprendemos, quanto o verbo to have,
que é o verbo ter, nós estamos conjugando ele no presente. É o simple, a gente vai chamar de, escreve simple present. É simple present, no presente simples. Aqui nós vamos ter a forma afirmativa, que nós vamos ter a forma negativa e a forma interrogativa. Olha que interessante, é um verbo irregular, como o verbo to be. Ele tem várias conjugações, ele tem dois tipos de conjugações. Para os pronomes I, you, we, you e they, eu vou usar a forma have. Para o he, she e it, eu vou usar o has. Então olha que interessante. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Para fazer a forma afirmativa do presente, o simple present, nós utilizamos isso. A forma negativa. A forma negativa é diferente um pouquinho aqui agora. Olha, presta atenção. E isso eu já chamo a atenção de vocês, que nós vamos utilizar isso para diversos verbos no presente simples. Nós vamos ter que usar o verbo auxiliar do. A gente usa o do para o I, you, we, you e they. Nós usamos o do. E nós vamos usar o does para o he, she e it. E lembrando, olha o have. O have não tem has aqui não. Aqui você vai usar o have na forma do infinitivo do verbo. To have. Você vai usar o have em todos. E aí você vai colocar o do not para você fazer a forma negativa. Presta atenção, alunos. Muito provavelmente vocês já devem ter aprendido o do e o does. Que esse verbo auxiliar ele é utilizado para fazer a forma negativa e a forma interrogativa da maior parte dos verbos. Então como que nós vamos proceder aqui agora? Olha. I do, not ou don't. Olha a forma contraída. Você vai juntar o do com o not, tira o o fora e coloca esse apóstrofo. Vira don't. You do not ou don't have. É I don't ou I do not have. You do not ou don't have. No caso do he, she, it, igual eu falei para vocês, não é o do que nós vamos usar, nós vamos usar o does. Does not ou doesn't have. She does not or doesn't have. It does not or doesn't have. We do not or don't have. You do not or don't have. They do not or don't have. Assim eu faço a forma negative, negative. A pronúncia correta é negative form. Affirmative form. Interrogative form. Você vai colocar o do no começo de tudo. Ou does. Oh, do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do you have? Do they have? Então presta atenção. Para eu fazer a forma interrogativa, o que eu vou ter que fazer? Colocar o do ou does no começo da frase. Presta atenção agora nesses exemplos. Que tem uma frase, um exemplo na afirmativa, estão todas no simple present, no presente simples. I don't have e do I have. E aí nós vamos variando as formas. I have a new car, eu tenho um carro novo. New car, carro novo. I don't have a new car, eu não tenho um carro novo. Do I have a new car? Tenho eu um carro novo ou eu tenho um carro novo? I have many friends. Eu tenho muitos amigos. I don't, está na forma contraída. Don't have many friends. Eu não tenho muitos amigos. Do I have many friends? Olha como que eu construo a negativa. Olha como que eu construo a interrogativa. A negativa é só colocar a palavra do not have ou don't have. E a interrogativa você vai colocar o do no começo da frase, ou does, no caso da terceira pessoa do singular. He, she, it. The baby has blue eyes. Então o bebê tem olhos azuis. Como o bebê é ele, nós vamos usar o doesn't have blue eyes. The baby doesn't have blue eyes. Ou does the baby have blue eyes? Olha o they. They have a large house. They don't have a large house.
Do they have a large house? Então presta atenção o que a gente vai fazer. Que nós vamos corrigir, que tem um ponto de interrogação. Corrijam aí, por favor. Tem um ponto de interrogação aí na large house. Então olha para você ver, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Ok? Com isso nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Leiam os slides, retornem quantas vezes vocês quiserem, presta atenção nas palavras, no vocabulário. Se tiver dúvida em alguma tradução que não esteja aqui, vai no Google Tradutor ou vai no dicionário em inglês, procura conhecer a palavra, procura compreender a palavra, porque vocês precisam aumentar o seu vocabulário, vocês precisam tornar o seu vocabulário mais amplo, porque nós vamos, no começo, essas aulas iniciais é assim, mais devagar um pouquinho, porque a gente precisa começar a entender construções gramaticais, conhecer palavras, para depois a gente começar a entender a construção de uma frase em inglês. Então nós vamos devagarinho, com calma. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, olha os slides, olha como que é feito detalhadamente cada construção. Se tiver dúvidas, pergunte, não deixe a dúvida passar. Façam a lista de exercícios que eu estou enviando para vocês. E olha, não parem de estudar. Não parem de estudar. É muito importante aumentar e enriquecer o nosso conhecimento. Ok? Tenham um bom dia para vocês.